A flexibilização do funcionamento do comércio pode ser um caminho perigoso. É o que alerta que foi feito por pesquisadores da UFMG. Segundo eles, a subnotificação do número de vítimas do coronavírus em Minas Gerais chega à proporção de 1 para cada 16 casos. Agora mesmo o secretário falou que eles estão fazendo um levantamento que a própria prefeitura tem. Eles não estão aí fazendo qualquer tipo de estudo sobre a flexibilização, nada do Estado e nada também, como ele falou ali, das faculdades ou universidades federais. Vamos ver. A quantidade de veículos e de pessoas nas ruas aumenta a cada dia. Em alguns lugares, se não fossem as máscaras, ficaria até difícil lembrar que o mundo passa por uma pandemia. Algumas pessoas estão preocupadas com a retomada das atividades. Preocupa sim. Ao mesmo tempo que me preocupa também a questão da economia. Tem muitos comerciantes quebrando. A gente que é comerciante, você fica naquela, né? As contas chegam, a gente tem que vender, a gente tem que pagar e fica difícil, né? Mas eu tenho muito medo de crescer muita aglomeração. Apesar do crescimento do número de casos da Covid-19 no estado, cidades da região metropolitana se preparam para flexibilizar o funcionamento do comércio. Em Contagem, os shoppings vão voltar a funcionar de forma gradual a partir desta segunda-feira, dia 8 de junho. Discutimos com o Ministério Público, que alegou que a gente tinha que seguir a orientação do governo do estado, que também nessa semana alterou, né, o Minas Consciente, liberando também, mudou de faixa a atividade de shopping centers. Então a gente está muito confortável, claro, com muita cautela, vamos observar. Se for necessário, a gente espera que não, a gente pode dar um passo para trás. Até agora, a Contagem tem 371 casos confirmados da doença e 14 mortes. O prefeito garante que vai monitorar o avanço do vírus diariamente. A gente conversa com o comitê todos os dias, no final do dia, fazemos avaliação, medimos o risco e a gente discute. Normalmente, toda segunda-feira, a gente faz alterações ou não, com base naquilo que a gente levanta durante toda a semana. Na maioria das situações, a economia é a justificativa para a flexibilização. Com lojas e empresas fechadas, a crise econômica se agrava no país e muitas famílias ficam sem fonte de renda. Para sobreviver, o jeito é quebrar o isolamento e voltar às ruas. O problema é que com mais movimento, a contaminação se acelera. Nas últimas 24 horas, o número de mortes bateu recorde em Minas. Foram 21 pessoas que perderam as suas vidas. De acordo com o boletim mais recente, são 344 mortes e quase 14 mil casos confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde prevê uma aceleração desses números. É também o alerta feito por pesquisadores da UFMG, que garantem a subnotificação dos casos é uma realidade. Quando nós estimamos esse índice de subnotificação para o Brasil, considerando o aumento atípico de casos por hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, nós encontramos uma proporção de 7 para 1, ou seja, nós teríamos 7 vezes mais casos aqui do que os confirmados pelas estatísticas oficiais. Para Minas Gerais, aplicando essa mesma metodologia de estimativa de subnotificação através das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, nós encontramos um índice de 16 para 1, né? Ou seja, nós teríamos aqui 16 vezes mais casos do que as estatísticas oficiais apontam. Com a subnotificação e a baixa testagem, é como se você tivesse que descobrir entre uma multidão quem está infectado pelo coronavírus. É aí que mora o problema, segundo o pesquisador. Flexibilizar na hora errada pode ser um desastre. Essas pessoas que estão contaminadas e não sabem vão voltar a circular, né? E, consequentemente, vão voltar a disseminar o vírus entre outras pessoas que vão disseminar para outras e assim no efeito cascata, o que leva, né, a um aumento rápido do número de casos de contaminação e também um aumento rápido da demanda por hospital e leitos de UTI. Na Grande BH, alguns municípios que flexibilizaram as medidas de combate ao coronavírus precisaram voltar atrás. Betim, por exemplo, teve os 2 primeiros casos confirmados no dia 23 de março.
Em 22 de abril, quando havia 10 confirmações e nenhuma morte, a prefeitura relaxou as medidas de isolamento. Cerca de 50 dias depois, os números dispararam para 198 casos e 11 óbitos. Alguns comerciantes se sentiram prejudicados com a volta do isolamento, como este homem que é dono de um salão de beleza. O comércio abriu, tornou fechar uma parte e a gente já estava passando as dificuldades, né? Principalmente quem paga aluguel. E agora a situação, né, fechou, pode agravar mais ainda. Mas a população se sente mais segura com o rigor das medidas. Muitas vezes as pessoas não respeitam essa regra do distanciamento e devido a ter passado algum tempo, as pessoas acho que perderam um pouquinho do medo também, né? Então, acabou dando uma certa relaxada. Sem saber quem são as pessoas infectadas, não tem outro jeito. O mais seguro, segundo o pesquisador da UFMG, é isolar todo mundo. Você mantém todo mundo isolado, já que você não sabe identificar quais são as pessoas que estão contaminadas, para então conseguir evitar, né, uma expansão, né, muito rápida da epidemia.